Glória a Deus. Muitos irmãos com a paz do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Tem alguém triste aí, irmãos? Tem alguém triste aí, irmãos? Glória a Deus. Porque a Bíblia fala que na presença dele até a tristeza tem que pular de alegria. Eu convido a você, meus irmãos, a se desligar do mundo externo e mergulhar no mundo interno que estamos vivendo nesta noite. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade que mais uma vez é confiada a mim em trazer a palavra do Senhor. Eu louvo a Deus e também quero externar minha gratidão a Deus pelas irmãs do Círculo de Oração que me fez o convite. Deus possa abençoar cada uma das irmãs. Agradecer à igreja que escolheu o melhor lugar para estar nesse momento, que é na casa de Deus. Muitos estão pelo mundo afora comemorando ou chorando, mas nós estamos aqui nos pés daquele que vive e reina para todo sempre, cumprindo o nosso propósito como igreja, cumprindo o nosso propósito como servos, que é adorar ao Senhor, não importando o momento, não importando a data, não importando a hora. Nós estamos de joelhos dobrados ou de pé para glorificar aquele que vive e reina para todo sempre. E por último, não menos importante, gostaria de agradecer ao pastor pela confiança que sempre tem depositado em meu ministério. E nessa noite não é diferente, irmãos. Eu me olho e me vejo o menor da casa, porque se nós formos olhar, na nossa congregação temos grandes homens e mulheres cheios de Deus, que manejam a palavra com eloquência, mas Deus tem derramado graça sobre minha vida, e eu acredito que vai derramar infinitamente mais sobre esta congregação. Eu acredito que estou falando aqui para homens e mulheres cheios de Deus, que Deus vai soprar o nome aos quatro cantos dessa terra para levar a boa palavra de salvação. Aproveitando que os irmãos estão de pé, gostaria de fazer menção da palavra de Deus no livro de Êxodo. Passagem bastante conhecida pela igreja. Êxodo capítulo de número 2. Quem encontrou, diga glória a Deus. Êxodo capítulo 2, verso 1. Deixa-me ver um verso. Até o verso 10. Leiamos a palavra de Deus. O homem da tribo de Levi casou-se com uma descendente da mesma tribo. A mulher concebeu e deu à luz um filho. Vendo ele que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de juncos e revestiu de betume e pinche. Então pôs nele o menino e o largou entre os juncos à beira do rio. Sua irmã postuou-se de longe para saber que lhe havia ver acontecer. A filha de Faraó desceu para se lavar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Ela viu o cesto no meio dos juncos e enviou a sua criada para tomá-la. Abriu-o e viu o menino, e ele chorava, e ela, tendo compaixão dele, e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha do Faraó:
queres que eu vá chamar uma dentre as hebreias que crie este menino para ti? Respondeu-lhe a filha de Faraó. Foi, pois, com a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria, que eu te darei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, que o adotou e lhe pôs o nome de... E disse: das águas o tirei. Sente glorificando a Deus. Leitura bastante extensa, né, irmãos? Quem sabe alguns aqui não pegaram na Bíblia hoje. Agora leram um pouquinho, né, pastor? Queridos, nós estamos diante de uma passagem, como disse, bastante conhecida pela igreja. Todo mundo sabe, ou a sua grande maioria, que Moisés foi o grande libertador. Foi o homem que Deus escolheu para salvar ou resgatar das mãos cativas de Faraó para uma terra onde manava leite e mel. Essa história é bastante conhecida. Nós sabemos quem foi Moisés. Moisés foi aquele que guiou o povo de Deus pelo deserto. Moisés foi aquele que andava e falava com Deus. Só que nessa noite eu quero vos falar a respeito de uma mulher. Mulher essa por nome de Joquebede, que tem como significado do seu nome: o Senhor é a glória. Mulher essa que podemos notar uma grande sabedoria e fé. Entenda que todos os grandes planos de Deus têm um princípio. Entenda que toda providência de Deus tem um princípio, meio e fim. E nessa história aqui, para que possamos fazer ênfase, a história de Moisés, é impossível nós falarmos de Moisés e não falar da sua origem. Pois a Bíblia fala que Moisés foi concebido numa época onde o faraó tinha feito um decreto. Capítulo 1 do livro de Êxodo vai narrar a história. Aonde faraó viu que o povo de Deus estava crescendo de uma tal maneira que estava se sobrepondo o povo egípcio. Então faraó lança o decreto que todo menino que nascesse no povo hebreu tinha que ser jogado no Nilo, tinha que ser matado, tinha que ser executado, em fim de enfraquecer o povo de Deus. Só que faraó pensava que aquele crescimento era humano. Faraó pensava que aquela reprodução era somente por mão humana. Só que ele não sabe que no tempo de José foi feito, aleluia, aliás, no tempo do avô de José foi feita uma promessa que o povo e a sua descendência seria como areia da praia. Mal esse faraó não entendia que essa promessa estava sendo cumprida nos seus dias. Eu quero vos lembrar que quando a família de José chegou ao Egito, a Bíblia fala que era aproximadamente 70. E esse povo foi se procriando, crescendo, expandindo, a certo ponto de faraó falar: epa, se esse povo se rebeliar, a qualquer momento ele pode tomar o povo do Egito. Vamos criar uma estratégia para frear esse crescimento.
chamou as parteiras das hebreias, Cifra e Porá, falou assim: ei, todo menino que nascer é para matar, é para executar, joga no Nilo. Só que aquilo que Deus dá o crescimento, o homem não para. A Bíblia fala que quanto mais o povo de Deus era colocado carga tributária, carga de trabalho, mais o povo se fortalecia e crescia. Faraó tentava parar e o povo crescia e andava. E foi nesse período que Moisés nasceu. Foi nesse período que a fé de Joquebede foi posta à prova. Foi nesse período que a mãe de Moisés foi testada ao extremo. Entenda que o pior cenário que podemos viver aqui na terra é uma terra fértil para o milagre de Deus. Não importa a circunstância que estamos vivendo, não importa o cenário da nossa vida, aleluia, não perca a fé, não perca a crença no Deus que você serve, não perca a ciência no Deus que adoramos, aleluia. Joquebede, momento algum, perdeu a cabeça, quis desanimar, quis matar a criança, quis entregar a Faraó, e simplesmente ela preferiu guardar, exercer a fé que tem no Deus que tudo pode. Como eu disse, as grandes histórias sempre têm as pessoas que passam nas entrelinhas. Joquebede é uma delas. Muitas das vezes queremos falar de Moisés e sem falar dessa mulher. Pois a Bíblia fala, meus irmãos, que durante esse decreto, ela guardou o menino por 3 meses, sim ou não? Me ajude a pregar, sim ou não? E só que a Bíblia fala que ela não pôde mais, a pastora Dilson, esconder a criança. Igreja do Senhor, é aí que me prende a atenção essa história. Joquebede pôde, ela fez tudo que estava ao seu alcance para esconder, guardar, proteger o seu filho. Isso é uma grande lição que nós tiramos nesse texto, porque aquilo que nós podemos fazer, nós temos que fazer, porque quando faltar os nossos recursos, quando faltar as nossas forças, Deus vai estar entrando em cena, Deus vai estar entrando em ação para executar o plano que Ele quer que nós executamos. Joquebede escondeu a criança por 3 meses. Não podendo mais esconder, Deus deu uma estratégia a ela. Joquebede, faz uma arca, faz um cestinho de jugo, perturma ele por dentro e por fora, coloca o menino e lança no Nilo. Eu fico me perguntando que quando chegou o dia da tribulação, da adversidade, será que o nosso cestinho vai estar pronto? Será que quando o plano de Deus chegar ao dia de nós exercer, nós vamos estar prontos? Pois a Bíblia fala que no mesmo dia, aleluia, que foi preciso colocar Moisés no cesto, o cesto estava pronto. Joquebede pega a criança, coloca no cesto e lança no rio. Abro parêntese. Antes de Joquebede colocar a criança no cesto, ela poderia muito bem perguntar: Senhor, por quê?
Sabe aquele estágio da nossa vida que a gente pega se perguntando: Senhor, por quê? O meu filho, a minha herança. Já falei e vou falar mais uma vez aqui nesse lugar. Quando entendermos a real grandeza do Deus que servimos, não existe porquê. Não existe desconfiança. Pelo contrário, temos que crer, acreditar e exercer a fé. A Bíblia não narra que Joquebede ficou cocheando em dois pensamentos: será que Moisés vai sobreviver? Será que Moisés vai crescer? Não, ela simplesmente colocou a criança e pôs no Nilo, crendo no Deus, crendo no Deus, crendo no Deus que poderia e pode proteger a criança Moisés. As histórias os irmãos conhecem. Mas o que me chama a atenção, irmãos, que para Faraó era somente um bebê que iria morrer. Somente mais um bebê que iria morrer. Mas para Deus era o início de uma página virada. Talvez você está colocando o seu Moisés no cesto hoje, com muita dor, com muito sofrimento, mas saiba que essa dor momentânea pode ser um sinônimo de página virada, de vitória e realização na sua vida. A fé daquela mulher foi tamanha, igreja, que lá em Hebreus a Bíblia vai narrar a história dela. Sendo mais específico, em Hebreus 11, 23. Joquebede está taxada ali como as heroínas da fé. O que me chama a atenção é que Joquebede, irmãos, em momento algum agiu com desespero. Em momento algum ela quis pressionar o marido dela: o que é que vamos fazer? Ei, é o nosso filho. Em momento algum a Bíblia narra isso. Porque a mulher sábia edifica a sua casa, a tola destrói pelas próprias mãos. Lembro da mulher de Jó, que preferiu pressionar o marido e falar: ei, abandona esse Deus e morre, homem. Mas Joquebede não. Preferiu exercer a fé. Preferiu acreditar. Porque para Deus nada é impossível. E a Bíblia fala que a criança foi descendo o Nilo. Miriam, sua irmã, ficava de longe olhando para ver o que ia acontecer com o cesto. Outra lição que eu tiro, eu extraio desse texto, que quando Deus põe o seu plano em ação, Ele fica de longe nos observando. Você não vai atravessar esse deserto sozinho. Você não vai entrar na cova do leão sozinho. Você não vai entrar na fornalha sozinho. Porque o mesmo Deus que põe à prova é o Deus que aprova. E a Bíblia fala que naquele mesmo dia, eu não creio em coincidência, eu creio em provisão divina. A filha de Faraó estava descendo à beira do Nilo para tomar banho, para se aciar. E juntamente com ela estavam suas donzelas que passeavam à beira do Nilo, acharam a criança chorando. Eu não creio em coincidência, eu creio em provisão divina. Assim eu creio que na nossa vida, aleluia, Deus vai nos encontrar. Não importa o cenário, não importa a circunstância, Deus vai nos encontrar no meio da adversidade.
vai nos encontrar. E aí o plano começa. Uma de suas donzelas pega e fala: ei, não se importa que chamamos uma das hebreias para criar Moisés, para criar essa criança. Outra coisa que eu pego como ensinamento: quando depositamos a fé em Deus, igreja, atenção aqui, ó. Quando depositamos a fé em Deus, o cenário que estava de ponta cabeça volta à normalidade. Porque Joquebede deu seu filho ao Nilo, na esperança que o Deus que ela servia protegesse e desse o crescimento a Moisés. E Deus pega a criança que estava saindo dos seus braços, mas ainda com muita fé, traz de volta aos seus seios, ao seu aconchego, e não trouxe de qualquer maneira, trouxe assalariado. Porque a Bíblia fala que quando chamaram Joquebede para amamentar a criança, aleluia, a filha de Faraó, assalariou ela. Só que essa ida de Moisés, o retorno de Moisés à casa de Joquebede não foi à toa. Foi Deus preparando aquela criança, como quem diz: ei, Joquebede, ensina Moisés no caminho que deve andar, porque quando ele for velho, não vai se desviar dele. Ensina a cultura, ensina a palavra, ensina o caminho, mostra o Deus de Israel, essa criança. Não foi muito tempo, mas foi o necessário para a semente ser plantada no coração de Moisés. Uma pergunta que eu faço à igreja nessa noite: como está a sua preocupação em apresentar o Deus que nós adoramos aos vossos filhos? Como está a nossa dedicação em apresentar essa palavra aos nossos filhos, às futuras gerações? Moisés foi quem foi, primeiramente porque foi chamado por Deus, e segundo porque foi instruído no lar, aleluia, aonde o alicerce era Deus, aonde o exemplo era a palavra, aonde quem ensinava era a doutrina do céu. O filho até pode, irmãos, por um momento se desviar e morar no Egito, mas saiba de uma coisa, que a palavra, se foi pregada, se a palavra foi regada, se a palavra, aleluia, foi implementada no coração de Moisés, a qualquer momento, essa semente vai brotar, e vai germinar, e vai dar frutos, aleluia. Não demora muito, Moisés é chamado para exercer o seu ministério como libertador de Israel, por causa de uma mãe que pagou o preço, por causa de um lar que pagou o preço em ensinar a palavra. Partindo para a conclusão, meus irmãos, Joquebede não viu as 10 pragas do Egito, pastor Jason. Joquebede não viu o mar se abrir. Aleluia. Mas ela vivenciou o momento crucial desse plano de redenção, que foi alicerçar Moisés. Talvez você, pai, talvez você, mãe, não possa, pela idade, não possa ver o desfecho da história do seu filho. Mas hoje Deus te lembra que é necessário alicerçar. Hoje Deus te lembra que é necessário implementar a palavra dia e noite, dia e noite, dia e noite, para que quando
pronto, porque guardei a palavra, porque escolhi ouvir a voz de Deus. Fica de pé comigo. Não foram muitos anos que Joquebede passou amamentando Moisés. Mas os ensinamentos foram eficazes. Foram centralizados. Foram eficazes. Ensina a criança no caminho que deve andar. E quando for velho, me ajude a pregar. E quando for velho, vou fazer a pergunta mais uma vez. Como está a sua preocupação em apresentar este livro, esta palavra, este Deus aos vossos filhos?